Olá, namastê! Hoje eu estou aqui para falar de uma técnica que, creio eu, vou ser bastante zoado, né? Para falar dessa técnica. Até porque, quando se fala em mexer no ânus, na nossa cultura, as pessoas já ficam todas cheias de graça, né? Principalmente aqueles cuja macheza parece estar associada a uma ideia de intocabilidade do ânus, né? Mas eu entendo, agora falando sério, que esta técnica que nós vamos falar hoje, ela é tão ou mais importante do que muitas das outras técnicas que temos aqui apresentado nos meus canais, né? Seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Então a gente falou de limpar nariz, a gente falou de limpar estômago, tá? Pensando apenas nos kriyas, né? Isso sem contar tantas outras práticas de yoga como os asanas, os pranayamas. E por que não falar também de um kriya de grande valia, que trata da limpeza, da lavagem do intestino, a partir, né, de uma via que a gente pode chamar de anorretal. Então, esta técnica é o Basti. É uma técnica de grande valia, que dentro da literatura tradicional já são a ela atribuídos muitos efeitos terapêuticos, preventivos ou promotivos. O tratamento da constipação é evidente, né? Então você descongestiona o intestino, tá? As pessoas constipadas costumam ter uma série de problemas associados à constipação, principalmente quando ela é crônica. Então, problemas que vão desde condições orgânicas que predispõem a quadros graves, até, por exemplo, o câncer de cólon pode ter relação com constipação crônica durante muito tempo, síndrome de cólon irritável, tá? E isso para não falar das complicações no próprio humor da pessoa. Eu acho que aquele anãozinho da Branca de Neve, o zangado, ele deve ser constipado, né? Porque a pessoa fica realmente enfesada, no sentido literal do termo e no sentido figurado que esse termo também acaba tendo, tá? Como se não bastasse, também uma técnica indicada para flatulência, tá? Para doenças do trato genitorinário, e também dentro da linguagem tradicional, intensificação do fogo digestivo, né? Um conceito de Jataragni, é uma força que nós temos dentro de nós, que aumenta esse potencial digestivo, e dentro de uma linguagem científica a gente pode traduzir isso como uma estimulação, tá? Que pode levar a maior secreção de sucos digestivos, tá? Também tem um texto tão importante que cita essas técnicas, que é a nossa referência principal, Gheranda Samhita, diz que ao fazer Basti, você pode ficar tão belo como Kamadeva. Kamadeva é o deus do amor na mitologia hindu. Será? Ficamos tão belos assim? Não sei, né? Mas isso pode ter relação até com a qualidade da pele, porque também isso, né, a lavagem intestinal ajuda a melhorar, já que eliminamos muitas toxinas através dessa prática, tá? Mas agora vamos entender como se faz o Basti, tá? Aqui a gente tem uma coisa que se encontra em farmácia, o Fleet Enema, e ele é concebido exatamente para isso, para fazer uma lavagem intestinal. Então você pega essa bisnaguinha, você insere essa cânula no ânus e você ejeta o conteúdo dela dentro do intestino, tá? Só que o Basti não é isso aqui. Isso aqui você pode fazer na sua casa, né? É fácil, não exige muito domínio do corpo, muita consciência corporal. E isso é aplicado em várias áreas também, como na medicina ayurvédica, na própria medicina convencional, né? Isso pode ser feito quando necessário, tá? Só que esta bisnaguinha, ela tem uma capacidade muito pequena, tá? São aqui apenas 160 ml, certo? Quando eu faço essa técnica do yoga, o próprio Basti, tal como o yoga preconiza, eu acabo puxando muito mais água, porque entra aí um efeito da pressão negativa. Gerar a pressão negativa dentro da cavidade abdominal é essencial para uma boa execução do Basti. Eu não posso demonstrar o Basti aqui, embora falei que vou tratar a técnica com naturalidade. É claro que a gente está sujeito, né, a algumas questões culturais e morais, e não dá para eu ficar aqui, né, despido, mostrando lavagem intestinal, né, gente? Mas eu vou mostrar através de alguns exemplos didáticos, como é o princípio de execução dessa técnica. E o primeiro desses princípios didáticos é muito simples.
Eu vou mostrar aqui uma seringa que você vai mergulhar na água aqui, ó, e vai encher de água. Como é que eu vou encher essa seringa d'água depois de mergulhar aqui na água? Certo? Eu vou começar a puxar o êmbolo dessa seringa aqui, e conforme esse êmbolo vai subindo, a água vai entrando. Então a seringa está cheia d'água. Mas por quê? Porque ao puxar o êmbolo, eu fui abrindo espaço aqui dentro, né, do tubo da seringa. E isso foi gerando a tal da pressão negativa aqui dentro. Essa pressão negativa, na verdade, é uma força de sucção. Quanto mais eu aumento o espaço aqui dentro, tanto mais água vai sendo puxada aqui para dentro, para anular essa diferença de pressão. Certo? Agora imagine que esta seringa pode ser o modelo do nosso corpo, tá? Sendo esta parte inferior equivalente à cavidade abdominal. O êmbolozinho aqui equivalente ao diafragma. E a parte superior equivalente à caixa torácica, as partes superiores do corpo humano. Então, se eu tenho alguma técnica, eu consigo fazer o diafragma subir, eu gero essa pressão negativa no abdômen e gero uma força de sucção. Mas isso não vai adiantar para puxar água para dentro do intestino se eu não tiver o espaço aqui aberto, né? Então, se eu fecho a ponta dessa seringa, não vai adiantar eu ficar puxando o êmbolo, porque não vai entrar água, porque a extremidade da seringa está fechada. Então, o que os indianos fizeram, desenvolveram, né? Essa técnica depende de uma cânula. Isso aqui é uma canulazinha que eu comprei lá em Kaviladam, em Lonavala, lá na Índia, exatamente para esse propósito, tá? Então, você insere essa cânula no ânus, certo? E aí você abre espaço. Você conecta o intestino com o meio externo, tá? Aí o que eles descrevem? Que você deve agachar, fazendo esta postura aqui, o Utkatasana, tá? No local com água limpa até o peito. Estando a água até o peito, ela terá pressão também para poder ser melhor succionada. E eu com essa cânula no ânus fazendo uma técnica que gera a pressão negativa, tá? Aí, gente, é muito difícil a gente ter esse ambiente na nossa casa, tá? Um lugar onde eu possa encher de água, possa agachar lá dentro, com água até o peito. Então, o que nós costumamos desenvolver? Algum recurso para poder fazer essa técnica no banheiro de casa mesmo, tá? E o que eu fiz aqui foi este instrumento, tá? Aqui eu tenho uma garrafa de plástico comum que foi conectada a um tubo de chuveirinho e vedado aqui embaixo, certo? Aqui em cima está aberta, por aqui por cima que eu coloco a água nessa garrafa. E aqui essas linhas representam graduações, uma estimativa aproximada de quantos ml, né, eu posso estar puxando, sendo que isso aqui tem 1 litro. E eu tenho vários traços aqui, pelo cálculo do número de traços e da quantidade de água que cabe aqui, 1 litro, eu posso ter uma ideia de quanto eu succiono de água. E posso lhes garantir, muitas vezes mais água do que aquela bisnaguinha aqui do Fleet Enema consegue ejetar dentro do meu intestino, tá? Muitas vezes eu consigo trazer quase toda a água dessa garrafa lá para dentro. 700, 800 ml, estimo algo assim, tá bom? Mas no final desse tubo de chuveirinho, o que temos aqui? Uma cânula, que é a cânula do próprio Fleet Enema. Então, quando eu paro no meu box, eu deixo essa garrafinha num plano mais alto, presa, né, na parede. Deixei lá um local para ela ficar presa. Introduzo essa cânula no ânus para poder fazer essa técnica, tá? Só que aí tem um detalhe. O que eu preciso fazer para gerar pressão negativa dentro do abdômen? Eu preciso fazer uma vez, estando com a cânula no ânus bem posicionado, aquilo que nós chamamos no yoga de Nauli central Madhyama Nauli. Por quê? Porque o Nauli central gera essa pressão negativa. E esta técnica já está aí nos meus vídeos do YouTube, né? O Dhyana Bandha em Nauli, vídeos antigos, lá de 2020. Vocês podem acessar nesse canal para ver exatamente como se faz o Nauli, a partir do Dhyana Bandha. Mas ainda assim eu vou demonstrar aqui rapidamente, tá? Então eu vou estar numa posição aqui, por exemplo, em pé, um pouco agachado, né? Vou soltar o ar. Terminando de soltar o ar,
eu expando o tórax sem deixar o ar entrar e gero a força de sucção do abdômen. Certo? O que aconteceu aqui? Expandi o tórax, o ar não entrou para ocupar o espaço aqui dentro, puxou o diafragma para cima, gerando pressão negativa intra-abdominal, puxando as paredes do abdômen lá para dentro. Tá? Então isso já começa a trazer água lá para dentro do intestino se eu tiver com a cânula no ânus conectada ao reservatório de água. Perfeito? Mas, se além disso eu contraio o músculo reto abdominal em Uddiyana Bandha e eu isolo, eu gero ainda mais espaço intra-abdominal, ainda mais pressão negativa, ainda mais sucção de água, tá? E o Nauli central consiste em, uma vez no Uddiyana Bandha, fazer uma forcinha de flexão do tronco, exigindo do reto abdominal sua contração. Ele vai se destacar aqui na frente, conforme vocês poderão ver, tá? Eu não posso falar quando eu faço isso, então vou de novo soltar o ar, e aí faço o Uddiyana Bandha Nauli central. Perceberam? Então esse músculo reto abdominal se destaca aqui na frente. Isso gera uma força de sucção da água muito grande. E a gente pode repetir isso. Enquanto está lá no box do meu banheiro, com essa cânula no ânus, né? Eu faço isso, alivio, puxo mais um pouco, alivio, puxo mais um pouco, e assim eu vou conseguindo trazer bastante água para dentro do intestino, tá? É claro que depois de um tempo, eu vou segurar essa água, posso fazer até algumas posturas, e quando a vontade de eliminar isso ficar muito grande, aí eu vou no dejetório e elimino todo esse conteúdo, a água, né, com as fezes que estavam ali contidas, né, na parte terminal do trato intestinal, na região do reto, até mesmo do cólon sigmoide, porque a gente consegue trazer bastante água, né? Quando eu uso essa bisnaguinha, eu vou só jogar água no reto, né? Não vai além disso. Mas quando fazemos essa técnica, a gente consegue um efeito mais profundo, digamos, tá? Então, também pode ser feita essa prática com ar. Então, com água se chama Jala Basti, com ar se chama Shuksha Basti, tá? E com ar, eles recomendam que você faça isso numa postura deitada, eleve a pelve, né? E aí, com a cânula no ânus, começa a fazer a mesma técnica. O ar vai ser puxado lá para dentro também, tá? E vai ter seus efeitos. Inclusive, esse ar vai se diluir com os gases intestinais para poder eliminá-los tudo de uma vez, né? Soltando aí, claro, né, um estrondoso pum. Mas, enfim, são técnicas muito importantes. As pessoas fazem piadinhas, né? E muitas vezes se esquecem de que isso pode fazer com que a gente realmente, né, evite problemas graves, tá? E até possa tratar também muitos desses problemas graves. Mas mais do que tudo isso, mais do que efeitos preventivos e terapêuticos, é fundamental lembrar que essas técnicas têm um valor espiritual. Como assim, né? As pessoas podem ficar em dúvida, sim, né? Porque o yoga é um processo de autoconhecimento que começa a partir do corpo. E daí pode-se dizer, mas não é mais fácil para limpar o intestino tomar um laxante? Não é mais fácil, em vez de fazer trataka para limpar os olhos, pingar um colírio? Gente, se nós estamos interessados no que é mais fácil, então não vamos fazer yoga. O yoga não tem intenção de propor para nós o caminho mais fácil, mais prático, mais rápido, tá? Mais pragmático. O yoga nos propõe um caminho de autoconhecimento. E então, a gente vai aprender a dominar o corpo de uma maneira tal que isso aprofunda a nossa consciência corporal. E a consciência do ser como um todo tem como primeiro passo a própria consciência corporal. Uma vez que eu sou capaz de me conscientizar do meu corpo, eu vou também criando terreno para me conscientizar de outras instâncias que me constituem como ser humano, tá? Então, esse trabalho todo, com toda essa complexidade, faz parte do propósito do yoga, tá? E eu convido vocês, então, a entrarem nesse caminho, conhecerem,
Você não é obrigado a fazer todas as técnicas que a gente propõe, ninguém é obrigado a ficar fazendo passe se não se sente à vontade com isso, mas é muito interessante saber qual é a amplitude do repertório de práticas que o yoga nos tem a oferecer, tá? Então agradeço você ter assistido até aqui, Namastê, e fique com Shiva.